Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 31. Na verdade, vamos abrir naqueles três textos lá, ó. Jeremias 31, 3, 1 Coríntios 13, 4. Depois nós vamos voltar em Jeremias. Vamos voltar em Jeremias 30, do 15 ao 17. E hoje nós vamos falar sobre o perseverante amor de Deus. Né? Isso é muito bacana, um texto muito bonito. A história por trás da história. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas quando nós estudamos o livro de Juízes, já tem muito tempo que a gente estudou o livro de Juízes, nós aprendemos em Juízes exatamente isso, que por trás daquelas histórias, das batalhas, das guerras, dos ataques, da violência, das mortes, da falta de esperança, da falta de alimento, da falta de chuva, que era o clima, né, a crise instalada na terra, por trás daquilo havia muitas histórias de amor, de graça, romances, né, conflitos familiares, histórias de trabalho, histórias de empreendimento. Por trás de toda aquela crise, você tem uma série de histórias acontecendo o tempo todo, que é mais ou menos o que acontece aqui no texto de Jeremias. Há uma crise instalada, que é uma crise entre Israel e Deus, e essa crise é uma crise que vai suscitar ira, vai suscitar problema, vai suscitar a justiça de Deus sendo aplicada. Coisas vão acontecer, mas há um cenário por trás dessa situação, e esse cenário envolve quebrantamento, paixão, romance, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, especificamente, como Deus persevera e continua trabalhando, continua cuidando, alimentando, apacentando, amando as pessoas. Isso é muito bacana e nos ajuda a ter um olhar mais bíblico da vida, né? Por mais que a gente tenha crise no Brasil, o Brasil não tem só crise, tem um monte de coisas acontecendo. Tem crise, mas tem gente trabalhando, tem gente estudando, tem gente se casando, tem crianças nascendo, tem casamentos acontecendo. Existe uma situação de crise instalada, mas a vida não está completamente destruída. Tem um caos, mas não está caos 100%. Tem muita coisa acontecendo. E nós, que somos cristãos, precisamos aprender a enxergar a vida a partir dessa perspectiva bíblica. Porque se nós não tivermos essa perspectiva bíblica, nós só vamos olhar para aquilo que nos deixa desesperados. E só vamos olhar para a crise. Ah, não tem dinheiro, não tem solução, não tem emprego, não tem trabalho, não tem comida, não tem isso, não tem aquilo, e a gente vai enlouquecendo. Entretanto, a mensagem bíblica aponta para uma convicção. Qual é? A vida continua. As coisas continuam acontecendo. E Deus continua trabalhando na vida das pessoas, continua indo atrás das pessoas para tentar resgatar aquilo que precisa ser resgatado. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Por isso o título, né, o amor perseverante. Deus insiste em tentar resgatar um povo que está perdido, mas Deus quer resgatar aquele povo. Então isso é bacana, é uma perspectiva bíblica muito interessante, muda a nossa maneira de pensar. A cada manhã Deus insiste em tentar nos ajudar, ainda que muitas vezes as circunstâncias tentam tornar o nosso olhar obscurecido, a nossa mente embolada, as nossas convicções ficam tortas, mas a Bíblia está nos ensinando que Deus ensina e insiste todo dia na nossa direção, tentando nos socorrer. Então vamos ler Jeremias, capítulo 31, versículo 3, que diz assim: de longe o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Então o versículo 3 do capítulo 31 de Jeremias, ele indica logo de cara que o amor de Deus é eterno, apesar do juízo, da dificuldade, apesar do embate, né, do choque, da crise que está instaurada entre Israel e Deus, o amor de Deus não acabou, o amor de Deus é eterno. Ele está dizendo, com amor eterno eu te amei. Agora eu queria que algum irmão lesse para mim 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, por favor.
Então, o capítulo 13 de Coríntios, ele vai nos ensinar sobre o amor de Deus, que é esse amor eterno do texto que nós lemos anteriormente. Domingo passado agora, pregando na igreja, eu falei bastante sobre isso. O amor de Deus é diferente de tudo que existe. Não é o amor humano, é um amor diferenciado. Ele é benigno. Olha que bacana o texto, né? O amor é benigno. Ele espalha o bem, ele vai atrás, ele tenta resolver, ele tenta consertar. Deus está tentando consertar. Ele é paciente, ele espera. Deus está esperando até o último segundo, até a última oportunidade. Então o texto de Coríntios 13 combina com o texto de Jeremias, esse cuidado de Deus, né? Essa tranquilidade que Deus tem de aguentar o tranco ali para ver se o povo se toca. Jeremias 30, do 15 ao 17. Vou ler com os irmãos. Por que gritas por causa da tua fratura? Tua dor é incurável. Por ser grande a tua culpa e por se terem multiplicado os teus pecados é que te fiz estas coisas. Portanto, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. Os que te roubam serão roubados, e a todos os que te saqueiam entregarei ao saque. Pois te restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor, porque te chamaram repudiada, dizendo, é Sião, a qual já ninguém procura. O texto de Jeremias 30, 15 a 17, o que ele vai nos ensinar? Que o juízo existe, ele é necessário, é um juízo provocado pelo próprio Deus, com o intuito de mover, de mexer, de consertar, de corrigir. E o texto do versículo 15 fala das feridas, né? E diz que é uma ferida incurável, uma dor incurável, mas depois o que Deus vai dizer? Ó, os teus inimigos que abusam de você nesse momento, eu quero dizer que isso não justifica. Eu também vou cobrar deles toda essa agressividade, essa violência. Eles vão ter que assumir essa crise aí. E Deus está dizendo então que essa crise instaurada será restaurada. É uma mensagem de correção, mas é uma mensagem de restauração, o que revela o caráter paterno de Deus, né? Há uma paternidade aí envolvida, um cuidado, um carinho, um zelo do Senhor pelo seu povo, pelas pessoas a quem Ele ama. Tá certo? Então é assim que a gente vai abrir nosso estudo de hoje. Ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Bom, o personagem principal das nossas histórias nesse momento é Jeremias. E semana passada a gente falou bastante, semana passada, 2 semanas atrás, né? Falamos bastante sobre ele e agora eu quero me aprofundar um pouco mais ainda na personalidade dele e na maneira como ele desenvolveu o trabalho. Qual o trabalho de Jeremias? O trabalho de Jeremias era ser o porta-voz de Deus no meio dessa transição. Tem uma transição acontecendo. Já falamos sobre isso nas outras aulas. Tem uma transição acontecendo. O povo de Israel será corrigido por Deus. E essa correção vem através do cativeiro. Ele será invadido, preso e levado para outro lugar. Só que isso não vai acontecer da noite para o dia. Vai levar um período aí, um tempinho, onde o juízo estará em aplicação. Nós até estudamos aqui em aulas anteriores que essa ida de Israel para o cativeiro, de Judá para o cativeiro, acontece em 3 etapas, né? Nós já estudamos sobre isso, e Jeremias é o porta-voz de Deus nesse momento. Os irmãos vão se lembrar, em aulas que nós fizemos aqui ano passado, que para muita escuridão, Deus envia muita luz. Toda vez que tem muitas trevas, Deus levanta muita luz, e essa luz vem através de Jeremias. Ele é um facho de luz, ele é uma lâmpada, uma tocha incandescente. Jeremias está ali trabalhando incessantemente para que o povo não se esqueça de que Deus está ali, de que Deus é o seu Senhor, de que Deus está preocupado. Há uma preocupação de Deus. Entretanto, a preocupação de Deus
não vai tirar, tirar de cima do povo o juízo que está estabelecido. Ele está preocupado, mas trará correção, como o pai, né, da forma como nós estudamos. E Jeremias é quem? O porta-voz. A última aula que nós fizemos aqui tinha esse tema, Jeremias, o porta-voz de Deus. Ele vai falar em nome de Deus. Ok? Bom, para começo de reflexão nossa aqui hoje, nós precisamos sempre entender que a mensagem, né, ministrada na obra, no livro de Jeremias, ela está vinculada aos fatores que a cercam. Quais são os fatores? O homem, né, a mensagem envolve o homem, envolve a época onde ele está inserido lá. Não tem como a gente meditar, pensar, refletir no livro de Jeremias e desconsiderar quem ele é e a sua aplicação. Ok? O lugar onde ele está ali inserido. Por isso que quando a gente fala de obreiro, né, momento pastoral, vamos falar do obreiro, qualquer obreiro, em qualquer denominação, em qualquer comunidade, o obreiro é ele, né? O obreiro é alguém. O obreiro tem nome, tem endereço, tem família, tem identidade, tem time, né, tem preferências. O obreiro é a pessoa, não tem como a gente desvincular qualquer exercício ministerial da pessoa. Então, se a pessoa é dramática, a pregação, o ensino, o apacentamento vai ter uma carga de dramaticidade. Se ela é carismática, o seu exercício ministerial vai ser carismático. Se ela é tímida, o seu trabalho será tímido de alguma forma. Se ela é expansiva, se ela é amorosa, não importa. É a gente mesmo, não tem como não ser a gente. Portanto, toda tentativa nossa de produzir obreiros como se fossem os clones do Guerra nas Estrelas, obreiros iguais, toda tentativa nossa será sempre fracassada. Repetir vozes, repetir postura, isso só pasteuriza, né? Coloca tudo, deixa tudo encaixotado, quadrado. A beleza da obra de Deus está exatamente nessa diversidade, nas diferentes habilidades, nos diferentes saberes, nos diferentes olhares que os obreiros têm e as suas experiências na família, no trabalho, na escola, as experiências intelectuais, emocionais, tudo isso vem como carga para cima do trabalho, para cima do exercício ministerial. Então a gente tem que ser quem a gente é mesmo. Quando Deus levanta um obreiro, homem ou mulher de qualquer idade, levanta para ser quem ele é mesmo. Coisa triste é você ver uma pessoa pegar um microfone, ou assumir uma classe, ou assumir um ministério, e de repente ela se revestir de outra coisa, como se fosse um ator, uma atriz. Impostar a voz, mudar a postura, falar de coisas que não sabe, compartilhar coisas que não viu, dizer coisas que nunca experimentou. Nós temos que ser o que nós somos mesmo. Beleza? Então Jeremias é o quê? Jeremias é um ser humano, né? É um ser humano que nós já estudamos sobre ele, que vem de uma família sacerdotal, que viveu na religião durante todo o seu tempo, né? Um cara que tem um nascimento, uma geração, ele foi gerado de forma sobrenatural. Existe uma vocação que ele tem, que vem antes dele nascer. Jeremias não é igual à maioria das pessoas, ele é diferente. Né? Você sabe o que é isso, não sabe? O que é ser diferente? O Neymar é diferente, concorda? A Gisele Bündchen é diferente, concorda? O Obama era diferente. Você sabe o que é ser diferente? Não necessariamente significa ser melhor, mas significa que a pessoa tem algum tempero lá que a gente não sabe o que é. É diferente. Quando, né, o Michael Jackson era diferente. O Ayrton Senna era diferente. É diferente. Essa diferença é construída a partir de quê? Da sua história, da sua origem, dos seus talentos, das suas habilidades e da sua vocação. E Jeremias é diferente, diferentaço. Agora, ele é diferente porque nesse momento precisa de um cara diferente, entendeu? É um momento diferente, único da história.
Não dá para ser igual a todo mundo, tem que ser diferente. Ele vai ser levantado, né, por Deus para ser profeta no momento de transição. Então ele precisa estar preparado para isso. Então ele tem que ter uma diferença vocacional para poder lidar com essas mudanças. Ele não pode ser igual. Ok? Isso vai nos ensinar uma lição importante quando a gente pensa de novo na questão do obreiro, do ministro, da pessoa que trabalha na igreja, na obra de Deus. Às vezes nós que estamos de fora, somos a igreja, né, a comunidade, a gente vota e escolhe as pessoas a partir da nossa leitura. Ah, eu acho que o pastor tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser verde, tem que ser roxo, tem que ser azul. Eu acho que ele tem que ter essa, aquela formação, essa, aquela postura, esse, aquele jeito. Mas de fato, né, de verdade, no fundo, quem sabe o que é preciso, o que é necessário, é Deus. E muitas vezes Deus pode nos surpreender com as suas decisões. Às vezes ele escolhe um que a gente nunca escolheria, né? Vide a história de Davi, que é uma história que nós já estudamos aqui também. O homem que Deus escolheu estava fora do padrão que Samuel, por exemplo, estabeleceu na cabeça dele. Então, às vezes, as nossas impressões são muito equivocadas. Deus é que sabe qual é a necessidade de uma determinada comunidade. Deus é quem sabia qual era a necessidade de Israel naquele momento. E aí ele levanta um cara diferente, apropriado, preparado para esse tempo. Tranquilo? Então, quando a gente ora pela nossa igreja, nossa igreja, qualquer igreja, né? A igreja onde nós estamos, a nossa oração tem que ser: Senhor, levante entre nós homens e mulheres preparados por Ti para servir nesse lugar, que tenham habilidades e temperamento e um jeito apropriado para aguentar aquele tranco ali. Assim como Moisés era diferente, né? Moisés era diferente, preparado para aquele momento. Sansão, preparado para aquele momento. Davi, preparado para aquele momento. Pessoas que Deus separou com diferentes habilidades. E eu quero destacar aqui que essas pessoas não são espetaculares, são pessoas comuns, mas com habilidades que Deus deu, com experiências que Deus permitiu que eles tivessem, e tudo isso agregou valor para o cara na hora certa dar a resposta. Ok? Isso é importante, né? Ontem, quando eu cheguei em casa, cheguei tarde da noite, né? Estava dando aula e cheguei tarde da noite. Foi ontem o jogo do Barcelona, não foi? O jogo épico do Barcelona, né, que aconteceu, que todo mundo viu, quem não viu ficou sabendo, tal. Aí eu vou te dizer o que me deu tristeza. Me deu tristeza ver o Thiago Silva, né, não tem nada a ver o assunto com nada, né? Mas aqui estou fazendo a minha catarse aqui nesse momento. O Thiago Silva, um zagueiro espetacular, né, com tantas habilidades, com tempo de bola, né, para quem gosta de futebol, né? Tempo de bola, raça, garra, velocidade, mas pipoqueiro, né? Na hora H ele sempre pipoca. Aí não serve, né? Eu preciso de um zagueiro no time que ele pode ser até perna de pau, mas na hora da decisão ele não vai pipocar. Ele tem que estar preparado para aquele momento especial, que é um momento que envolve uma série de fatores, né, diferentes. E aí lamentei muito que o Thiago Silva, que a torcida do Fluminense carinhosamente chama de monstro, é um pipoqueiro, chorou na Copa do Mundo, né? Sentou em cima da bola, e ontem estava lá tomando um vareio, né? Um baile de bola. Não pode pipocar. Legal, né? Vamos pegar esse conceito para nosso exercício. Quando Deus nos chama para qualquer coisa, na hora H não pode pipocar, tem que estar preparado para aguentar o tranco. Imagina se Jesus pipoca na hora da cruz, nós estamos perdidos, né? Não tinha redenção, né? Ó, gente, eu sei que eu tinha que estar aqui, eu sei que era isso que Deus queria, mas não dá para mim não, é muito difícil. Imagina se Moisés pipoca lá na frente do faraó. Israel não saía do Egito, né? Imagina se Paulo pipoca diante dos apedrejamentos, né? Das perseguições.
Aí, poxa vida, quanta coisa tinha acabado, né? Nesse sentido, o texto vai nos ensinar um monte de coisas, assim. Existe entre nós uma ideia meio romântica do ministério. Eu quero estar bem, quero estar preparado, quero estar legal para poder cuidar das crianças, quero estar animado para poder cantar, quero estar inspirado. Meu irmão, Deus vai te chamar na hora que tu estiver assim, no bagaço, assim, legal mesmo, entendeu? Não está afim, com problema dentro de casa, doença. Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia nos ensina um segredo. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, na verdade, Deus nunca nos pede força. Deus nos pede coragem. Não pode pipocar na hora H. Não tem esse versículo na Bíblia? Não pode pipocar na hora H. Tem algum lugar da Bíblia que eu li esse versículo. O que vai acontecer? O que vai acontecer é isso aí, Judá vai cair. Ou seja, Jeremias é o profeta de quê? Do caos, meu irmão. Ele não está vindo trazer uma mensagem legal, não, entendeu? Vai acabar tudo mesmo. Ele é o profeta do caos. Porque é o que vai acontecer. Chegou numa hora bem difícil, né? Quem é esse homem? Quem é esse profeta do caos? Quem é esse cara que vai chegar ali e vai confrontar o povo? Então vamos falar um pouquinho sobre Jeremias. Primeiro, ele tem empatia pelo sofrimento de Deus. Olha que coisa bacana. O que é empatia mesmo? Isso. Empatia é você se colocar no lugar. Quando você se coloca no lugar, o que acontece com você? Você sente, né? Você consegue alcançar. Né? A pessoa vem te contar uma tristeza, você chora junto com ela. Né? Ou ela vem te contar uma alegria, você celebra, você tem empatia. Empatia é uma coisa difícil, né? Concorda? É difícil, né? É um exercício. E a gente nem sempre está pronto, né? E é uma crise que a minha esposa sempre tem comigo. Pô, te contei um negócio e você nem ligou. Você nem respondeu, não falou nada. Nossa, em algum momento aqui eu me desconectei da conversa. Falta empatia. Falta empatia. E a gente percebe, não percebe? Você começa a falar com a pessoa assim, o cara vai assim, tá, ok. Legal, hein? O cara tipo assim, pelo amor de Deus. Tem que ter empatia. Jeremias, ele tem empatia com Deus, porque Deus está sofrendo, Deus está irado. O seu povo quebrou as suas alianças e Deus está chateado. E Jeremias se chateia junto com Deus. Mas ao mesmo tempo, o povo de Israel está ferrado, está perdido. É um povo largado, sofrido, vai morrer. E Jeremias também sente essa tristeza, tem compaixão. Entende? Ele tem empatia com Deus, mas tem empatia com o povo. Olha que bacana isso no texto de Jeremias. Esse é um exemplo ministerial. A gente não pode chegar aqui e ficar só do lado de Deus, né? Pegar o microfone e esculachar todo mundo. Cambada de hipócritas, cambada de dó, miserável, morram todos vocês. Não posso fazer isso. Não posso ficar só do lado de Deus. Também não posso ficar só do lado do povo. Não, está tudo bem, vai ficar tudo bem, ignorando as escrituras. Não posso, eu tenho que ter um equilíbrio. Eu tenho que ficar do lado de Deus, eu tenho que ficar do lado do povo. Afinal de contas, Deus amou o mundo. Então Deus tem um carinho pelas pessoas. E Jeremias, então, ele tem empatia. A gente vai ver os textos aqui e vocês vão ver. Ele tem empatia. Ele tem uma paciência não vingativa. O que é isso, meus irmãos? O que é uma paciência não vingativa? Pensa aí numa mulher sofrida, que o marido apronta com ela, mas toda vez que ele volta, pede perdão, ela... A gente não pode nem falar muito disso hoje, né? Porque tadinho do presidente, né? Foi falar que a mulher dele é do lar, né? Sabe o preço do feijão, do arroz.
paciência não vingativa, né? Aquela coisa da longanimidade, né? Um espírito longânimo, que suporta. Lembra do texto que nós lemos? O amor é paciente, o amor é benigno, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Só Deus mesmo para suportar tudo. Tudo suporta é uma frase muito forte, você concorda? Como diriam os pentecostais, é forte. Tudo suporta é uma frase muito forte. Só Deus mesmo para suportar tudo. Porque é uma paciência não vingativa, que aguenta, que você vai e volta. Como o pai que recebe o filho pródigo, no livro de Lucas, lá, né? O filho volta, ele espera ele de braços abertos. Podia ter esculhambado ele, né? Podia ter falado, vai embora, sai da minha frente. Mas o recebe, é uma paciência não vingativa, carinhosa, quebrantada. Interesse pelos semelhantes. Jeremias é interessado, preocupado, vai atrás, conversa, insiste, ora, intercede, tem interesse. Ele sabe que ele é judeu também. Ele não é de outro país, entendeu? Essa frase, interesse pelos semelhantes, me lembra um outro livro da Bíblia, um livro de Esther. Vocês lembram da história de Esther? Como é que é? Todo mundo lembra? Me conta a história, você que lembra. Contação de história, Rosa, me lembra aí, Esther. Esther era uma escrava, não era ninguém, né? Estava lá perdida, destruída, ia virar pó, ia desaparecer no meio da multidão. Ela é um número, né? Ela é um número, ela não é nada, ela não é ninguém, não é nada, absolutamente nada, mas ela deu sorte, nasceu na hora certa, na época certa, no lugar certo, no momento em que a rainha da Pérsia dá um piti. E o rei da Pérsia, então, faz igual o Donald Trump, está demitida. Não é assim que ele faz? Ele manda a rainha embora. Aí, o rei da Pérsia resolve fazer uma campanha, né, um trabalho lá público para escolher a sua nova esposa. E aí ele manda catar em toda a Pérsia, que era um reino enorme, mulheres de todos os tipos, de todas as cores, de todas as belezas, de todos os estilos, para ele experimentar uma por uma, do alto do seu poder, da sua autoridade. Olha, o cara não é mole não, o cara não é fraco não. E aí Esther, que não é ninguém, até esse determinado momento, o que a Bíblia diz? Que o rei se apaixona por ela. Como numa linda história de amor, só que não. Porque não é uma história de amor, é uma história de posse, beleza? Ele vai tomar posse dela. Mas ele se apaixona por ela e se afeiçoa por ela. Mas tem histórias acontecendo paralelamente, tem uma história paralela rolando. Tem um camarada que não tem nada a ver com a história, isso que é legal no texto, não tem nada a ver com nada. Que ele quer poder, ele quer dominar, ele quer ser honrado, ele quer glória, ele quer autoridade. E quando ele anda na rua, todo mundo tem que dar bom dia, todo mundo tem que se ajoelhar, todo mundo tem que reconhecer, bater palma, mandar beijo. Mas tem um cara marrento pra caramba que se chama Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da versão, que quando o cara passa, ele não se ajoelha, ele não se curva, ele não dá a mínima. E aí o cara fica muito irado, ele fica muito irado e convence o rei da Pérsia, olha que volta que eu estou dando, né? Ele convence o rei da Pérsia que aquele povo ali, os judeus, aquele povo é um mal para a Pérsia, ele tem que ser destruído, aniquilado, e o rei concorda e baixa um decreto e bota o selo real e autoriza todo mundo a num determinado dia qualquer, estabelecido, a entrar na casa dos judeus e cometer um genocídio, tomar tudo, arrancar tudo, matar todo mundo. Aí o Mordecai, Mordecai, vai atrás de Esther, que é sua prima. E diz, prima, é o seguinte, o bicho pegou, nós vamos todos morrer. Você precisa fazer alguma coisa, porque você é a rainha. E ela tem um surto de glória, e diz assim, eu não posso fazer nada, agora eu sou a rainha, por que falas comigo, ó verme mortal? Ó pobre, por que me toca?
Por que me procura? Me deixa em paz, porque eu sou rainha. Eu não tenho mais nada com isso. Tá, mas aí tem uma frase antológica do texto, do livro, a frase sensacional que ele diz para ela o seguinte, ó, vou te falar uma coisa, sua marrenta, presta atenção. Eu não sei se você lembra, mas assim, tu é rainha, mas tu é judia. E a lei diz que todos os judeus vão morrer. Tu vai morrer também, cara. Porque se ninguém não descobrir, nem que seja a última coisa que eu faço, eu vou contar para todo mundo que você é judia. Tu vai morrer também. E eu vou te dizer uma coisa, pode ser que você tenha chegado até esse momento para nos ajudar. Agora, se tu também não quiser ajudar, o problema é teu. Deus vai dar outro jeito. Essa frase dele, dita nessa versão que eu falei agora, ultra contemporânea, século 22, essa frase dele, Deus vai dar outro jeito, entrou no coração dela igual uma faca, igual uma espada. E ela perdeu o sono, cara. Na verdade, o que Deus estava ensinando a Esther? Você tem que se interessar pelos semelhantes. Você não é melhor do que ninguém? Se humilha aí, cara. E é por causa dessa humilhação, desse interesse que ela tem, que Deus salva os judeus numa das cenas mais impressionantes do mundo antigo. É só isso. Interesse pelos semelhantes. Ok? Tem uma outra história da Bíblia que vai falar da mesma coisa, que o povo de Israel andou 40 anos no deserto, nós já estudamos aqui. 40 anos depois, quando eles chegaram na porta da terra prometida, e Moisés deu o grito, vamos, conseguimos, agora nós vamos. Ele disse igual o Chapolin, sigam-me os bons. Duas tribos de Israel disseram assim, nós não vamos mais não, vamos ficar aqui. Aqui está melhor. Pô, depois de 40 anos, sofrimento, morte, crise, chuva, fogo, praga, peste, sobreviveram. Na hora H, os caras disseram assim, não, a gente fica aqui, se vira vocês aí. Moisés ficou muito irado, cara. Ficou muito irado. Faltou empatia, faltou interesse pelos seus semelhantes. Faltou o querer sofrer junto. Faltou o querer ralar junto, faltou o querer sentir junto. Ele, não, a gente fica aqui, tem mais pasto, tem mais água, tá tranquilo, tem BRT, o BRT nos leva para qualquer lugar, vocês vão para lá que nós vamos ficar aqui. Isso não pode, não é? Deve haver interesse pelos semelhantes. Jeremias também tinha disposição para sacrifício e fidelidade. Ou seja, ele estava disposto a sair perdendo. Que é o contrário do discurso evangélico protestante do século 21. Todo mundo quer sair ganhando. Mas Jeremias queria sair perdendo. Estava disposto a perder por amor ao seu povo, aos seus irmãos. É o contrário do nosso tempo, onde todo mundo quer sair ganhando. Ganhando, 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 e vamos que vamos. Vamos vencer, vamos, né? Vamos dar a virada. Ele tinha uma motivação honesta e humilde. Realmente ele estava preocupado com as pessoas. E as suas orações revelam isso. Beleza? Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. O que essas características nos lembram? O que Jeremias lembra? Quando a gente fala dessas características dele. Vou repetir as características de Jeremias. Uma por uma. Empatia pelo sofrimento de Deus e dos homens. Uma paciência não vingativa. O interesse pelos seus semelhantes. Uma disposição para o sacrifício e fidelidade. E uma motivação honesta e humilde. O que ele lembra? Jesus, muito bem, o texto de Jeremias ele é cristocêntrico. Jesus nem é citado, mas também não precisa. Jeremias é Jesus escrito, no seu comportamento, nas suas motivações, no seu jeito de pensar. É um texto cristocêntrico. Bacana isso aí, tá vendo? Lá na antiguidade, Deus já estava revelando o seu plano. O plano de Deus é esse aí. Redenção através da empatia, através da relação. Deus conosco, Deus presente, zeloso, cuidadoso, amoroso, mas juiz, justo, piedoso, mas firme,
Mas ele está lá com o seu povo. Bacana, né? Vamos ler o texto? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Por favor. Alguém. Pode ler. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Designei profeta às nações. Isso. Então, o texto de Jeremias vai nos mostrar o quê? Que esse plano divino na vida dele começa já na sua origem, né? Na origem da sua caminhada. Então, isso confirma o que nós já falamos hoje, que para uma situação tão complexa e tão diferente, nós precisamos de gente diferente também, que tem aquele jeitão, né? Ok? Então vamos pensar nos ministérios da igreja. Missões. Missões não é para qualquer um, né? A gente pode curtir, pode gostar, pode se interessar, pode se preocupar, pode investir, pode se sentir atraído. Isso tudo é bacana. Agora, ir é muito diferente. Tem que ter um sal, né? Tem que ter um negócio dentro do cara lá que faz ele gostar desse negócio. Mesma coisa é estudar, né? Eu sempre digo isso para os alunos do seminário. Eles querem discutir os temas, mas não querem ler os textos. Eles querem debater a teologia, mas não querem ler os livros. Eles querem ficar falando, blá, 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 mas isso não leva a lugar nenhum. Quem se dedica a estudar, precisa estudar. Precisa gostar, né? Eu sempre digo para eles que estudar é uma etapa da vida. Quando você decide ir para a faculdade, tem que reservar um tempo da sua vida, um horário, um espaço, para você se dedicar àquilo. Porque estudar e ler e pensar não é para todo mundo. Família também. Nem todo mundo tem paciência, né? Para cuidar de filho, para aguentar o marido, para limpar a casa, né? Ou você limpa a casa sorrindo, igual a harpa da Disney. Oh, que dia feliz. Claro que não, né? Tem que ter uma vocação, tem que estar preparado para aquele negócio. Não está preparado, aí não aguenta, aí sofre, sente, chora, admitindo aqui que não é uma coisa fácil. Então, para cada ação, para cada cargo, para cada ministério, para cada trabalho, para cada área da nossa vida, é necessário, é preciso que existam pessoas minimamente preparadas para fazer. Senão não vai dar certo. Como é que a gente prepara? Bom, a gente tem o nosso jeito de preparar. A gente ensina, discipula, apacenta, né, modela, treina, qualifica. Agora tem um preparo que nenhuma dessas coisas dá, que vem de Deus. Aí só Deus é que pode dar. Só Deus é que pode colocar o sal lá dentro do camarada, para ele aguentar aquele tranco lá. Eu sempre falo isso na aula de vocação. Aqui no seminário a gente tem uma disciplina, que é a primeira disciplina do seminário, para ver se o cara aguenta ou não aguenta, que é vocação ministerial. A gente sempre fala, eu dou os exemplos, né? Então eu falo para os irmãos que a minha avó, ela vai fazer comida, ela pega um bolo disso, um bolo daquilo, eu me lembro dela pegando, botando a mão dentro do saco, pegando farinha de trigo, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, e sai o troço lá gostoso. E você pergunta, como é que faz esse bolo? Ela vai dizer, você pega um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco não é nada, tem que ter medida. E ficava bom. Agora, tem pessoas que fazem cientificamente, né? Tem colheres medidas pelo imetro, né? Tem copinhos com medições milimétricas, não, o forno está aceso a 174,3 graus centígrados, faz tudo certo e não fica bom, fica ruim. É por quê? Porque a receita é um mapa, é um roteiro, mas tu tem que ter habilidade, né? Tem que ter um troço lá dentro de você que faz acontecer. Eu não sei como é que os caras fazem, eu não consigo, mas ele tem uma habilidade. Eu vejo, tem um programa que eu gosto de ver, que é o Hell's Kitchen, que o chefe Hanson, nossa, ele vai... Vou ensinar para vocês como é que corta um peixe. Ele parece um samurai cortando peixe, com as facas e os ovos. Outro dia ele foi dar uma aula sobre fritar bife. Ele foi dizer assim, ó, mal passado é dessa cor, bem passado é dessa cor, super passado... Eu olhando para o bife, eu só vi o bife. Todas as vezes era o mesmo bife para mim.
Ele fazendo diferenças nos tons do vermelho, é demais para mim, não tem condição. Igual pintura, né? Não, esse azul aqui não, isso aqui é um azul celeste, aquele ali é um azul água, aquele ali... o cara está vendo que os meus olhos não alcançam, eu já não enxergo muito bem. Agora, mesmo enxergando, eu não consigo entender aquelas diferenças, porque por mais que eu estude as paletas de cores, me falta uma habilidade que não vem da escola, não vem da sala de aula. Entende? A minha formação foi técnica. Eu estudei na Escola Técnica Federal. Nossa, eu trabalhei em todas as máquinas, mas você tinha que ver meu trabalho de carpintaria. Tinha que ver a minha engrenagem na fresa. Você tinha que ver eu batendo na chapa lá na forja. Eu posso seguir todas as técnicas, mas eu não tenho aquela habilidade. Eu não consigo fazer. Em resumo, o cara pode ter doutorado em teologia e ter todos os versículos decorados, mas isso não faz dele um pregador. Pode ter anos de seminário e ministério, mas isso não faz dele um pastor. Tem que ter a mão de Deus aí na vida do cara. Deus é que prepara os seus servos. Entende? Então, se você deseja trabalhar para Deus, você precisa estudar, treinar e precisa também orar e pedir: Deus, eu quero, me prepare para fazer. Se for a sua vontade, porque pode ser que Deus diga assim: eu gosto de você, você não vale nada, mas eu gosto de você, mas você não vai. Você não vai. Essa escolha é de Deus, a obra é de Deus, quem trabalha é Deus. A obra de Deus não é nossa, é de Deus. Então é Deus que coloca essas habilidades. A prova disso é o texto que nós lemos. Jeremias foi escolhido desde o seu nascimento para essa missão difícil. Foi habilitado por Deus para fazer. E aí ele tem empatia com a dor, cara, porque não é para todo mundo esse negócio. Então eu queria ler com você Jeremias 4, versículos 10, 19 e 20. Jeremias 10, versículos do 23 ao 25. Jeremias 14, do 7 ao 13, do 19 ao 22. Jeremias 4, 10. Quem achou pode ler. Está vendo? Ele está intercedendo pelo povo. Senhor, o Senhor enganou o povo. Ele está sentindo a dor do povo, cara. O Senhor falou que ia ter paz, é mentira. Versículo 19. Está em crise, está vendo? A mensagem de Deus é essa, mas ele sente, ele tem dor, ele tem sensibilidade, ele ama o povo lá. Ele não quer que o cara morra. Isso, meus irmãos, é o reflexo do amor de Deus. O amor de Deus é benigno. Deus nunca deseja ou trabalha pelo mal. Não é para destruir, é para corrigir. É necessário. Mas você sente, pô. Ele sofre. Jeremias 10, 23 a 25. Vendo? Ele está falando: Senhor, tem misericórdia, por favor, seja justo, defenda Israel nesse momento. Jeremias 14, do 7 ao 13.
Viu? Esse texto aqui, não vou nem falar dele especificamente, mas ele é um texto que merecia um estudo nosso mais, né, assim, dedicado, porque ele derruba uma série de mitos que a gente ouve toda hora, do tipo, a oração muda a realidade. Depende. Se a oração estiver de acordo com aquilo que Deus está realizando, ok. Se não, a resposta de Deus é essa: não ore, não peça. Mesmo que você jejue, não haverá resposta. Esse texto está aqui, pô, acabamos de ler ele, né? Essa coisa de não vamos orar, né? Ou aquela frase que tem adesivo de carro, ora que melhora. Às vezes não. Às vezes não melhora. Depende. Depende. Então esse texto é muito claro, que Deus não está disposto a retroceder. E Jeremias está clamando por misericórdia. Por quê? Porque ele tem empatia. Ele sofre pelo povo. Versículo 19 ao 22. Vou ler para os irmãos. Porventura, já de todo rejeitaste a Judá? Aborrece a tua alma, Sião? Por que nos feriste de modo que não há cura para nós? Aguardamos a paz, não chegou bem algum. E o tempo da cura? Eis o pavor. Ah, Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais, pois contra ti pecamos. Não nos despreze por amor do teu nome. Não tragas opróbrio sobre o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu pacto conosco. Há porventura entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Ou podem os céus dar chuva? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu tens feito todas essas coisas. Muito bonito o texto, né? É o choro, meu. Ele está chorando, ele está pedindo misericórdia. Eu quero que você pense nessa passagem, nas passagens que nós lemos, e pense nas coisas que a gente escuta de vez em quando. Você vê alguém estudando ou ensinando a Bíblia, você ouve pregadores ensinando, e falam dos personagens da Bíblia com uma agressividade, com um deboche, com um rancor. Ah, Israel não valia nada, Davi era mau caráter. Meus irmãos, esse tipo de sentimento não pode haver entre nós. Tem que haver entre nós empatia com o sofrimento do outro, compaixão. Não pode ter entre nós essa raiva, essa ira. Ah, também mereceu. Mereceu nada, cara. Ninguém merece isso não. Ainda que seja justo. Mas é duro. E Jeremias, ele clama, ele fala: Senhor, tem misericórdia. Ele chora. Essa oração de Jeremias vai nos lembrar a oração de Salomão no capítulo 6 do capítulo 7 de 2º livro de Crônica. Vocês lembram? Vocês lembram mais ou menos a oração? Senhor, se o seu povo se desviar e se dobrar diante de outros deuses, mas se arrepender, por favor, perdoe o teu povo. Senhor, se o teu povo ficar maluco e sacrificar, por favor, perdoa o teu povo. Senhor, aí ele vai, começa a gritar, clamar, socorrer. Salomão faz uma oração enorme, um texto gigantesco. A Bíblia diz que naquele dia Deus falou com ele, uma frase só: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então tem um condicional, né? Porque aqui é só Jeremias arrependido, não tem ninguém mais arrependido, é só ele sozinho. E Deus está dizendo: se o meu povo, se a comunidade dos santos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente ouve essas mensagens, esse texto é bem conhecido e todo mundo cita, e ele é verdadeiro, mas ele é o artigo final de um contrato enorme, cheio de parágrafos, incisos e um monte de coisa lá. No último parágrafo, Deus assina, carimba, tá ok. E aqui a gente vê que Jeremias está sozinho, clamando. Isso é muito legal, a maneira como a Bíblia nos ensina. Deus está lutando para expressar-se por meio desse homem solitário e amoroso. Deus está insistindo, perseverando, sozinho. E eu digo para os irmãos,
Entre nós também, muitas vezes Deus está sozinho. É uma voz só no deserto, insistindo. Você atende um casal no gabinete que quer se divorciar e Deus está sozinho, lutando pelo casamento. Ninguém está afim de nada. Deus está só. Você atende jovens e tenta convencê-los a ter uma vida mais honrada. Deus está sozinho, sozinho lutando contra isso. Você dá aula no seminário para líderes em potencial, e você tenta ensiná-los a amar a Bíblia, a cuidar da igreja, e você vê que Deus está sozinho, os caras não estão nem aí para Deus, é impressionante. E muitas vezes a gente percebe no nosso próprio coração, coração duro, pecador, mente confusa, você ali fazendo um monte de bobagem, de repente o Espírito Santo vem no meu ouvido e fala, pô, não faça isso não. Deus está sozinho, cara. E pense comigo, na cruz como é que Jesus estava? Sozinho. Na hora do Getsêmani, os seus discípulos foram para onde? Foram embora. Na hora do julgamento, os seus discípulos fizeram o quê? Correram. Quem não correu fez o quê? Mentiu. Ele está sempre só. Interessante, né? Essa coisa do coletivo, né? Vamos que vamos, todo mundo junto, estamos juntos e misturados. A Bíblia não é bem assim, a coisa é bem diferente. É só. Então eu digo a você, meu irmão, se você tem um chamado, uma vocação, prepare-se para momentos de solidão. É só. Cuidando da sua família, em casa, sozinho. Sozinho. Vocacionado, convicto, sabendo o que tem que fazer. Não tem apoio, não tem aplauso, não tem torcida. É você, com você mesmo, e vamos embora. E Deus te ajudando. Ontem de manhã, que foi o Dia Internacional da Mulher, todos os jornais e programas da televisão só falaram disso o tempo todo, e de manhã cedo um dos jornais fez uma matéria lá jornalística com uma senhora que tem 3 filhos e um netinho, cada filho com um marido diferente, criou todo mundo sozinho. Vocês viram? Não, só eu que assisti esse negócio. Aí de manhã, de madrugada, estava lá repórter, estou aqui na casa da dona fulana, 4 horas da manhã, ela se levanta para cuidar dos seus filhos. Aí mostra ela lavando a louça lá, fazendo a marmita, separando tudo, vestindo as crianças, e pega ônibus. Ela pega 3 ônibus às 4 da manhã, é uma senhora, ela não tem 18 anos não, é uma senhora. Pega 3 ônibus, 4 horas da manhã, para poder chegar na casa, ela é doméstica. E ela cria os filhos sozinha. E faz tudo sozinha. Aí, durante toda a reportagem, a menina foi entrevistando ela, e ela foi contando as histórias, as lutas, as dificuldades, uma vida simples. A reportagem termina com ela comemorando a formatura da mais velha na faculdade. Ela fez tudo sozinha, cara. Ela podia ter chutado o balde, ela podia ter dado piti, ela podia ter largado a família, ela podia ter sentado na calçada e chorado, mas ela falou assim, não, eu tenho que fazer. E ela faz. E funciona. Quando a reportagem terminou, os 4 repórteres, os apresentadores estavam na mesa, na banca do jornal lá, estavam de pé aplaudindo. O âncora do jornal estava chorando. Porque é um constrangimento para todos nós que reclamamos, que nos queixamos da vida, de tudo. É um constrangimento, é uma vergonha ver um negócio desse. É um constrangimento ver Jeremias sofrer o que sofreu por amor de Deus e a gente ficar o tempo todo murmurando, reclamando da igreja, do pastor, da Bíblia, do ministério, de tudo, e não estamos fazendo nada. Então eu digo a você, meu irmão, a Bíblia está nos ensinando que é a jornada de cada um. E vamos que vamos. Vamos com Deus. E Deus vai nos ajudando, vai nos capacitando, mas tem que encarar o negócio para ir até o fim. E é o que ele faz. É o que a Bíblia vai chamar de perseverança paciente. Tem uma doutrina muito bonita da cristã que se chama perseverança dos santos. Os servos de Deus, eles vão até o final. Você quer se formar na faculdade? Você tem que ir até o fim, cara.
e vai encher a tua paciência e vai te cansar. Mas tem que ir até o fim. Botou o filho no mundo, tem que ir até o fim, cara. Custe o que custar, doa quem doer. E a mesma coisa se relaciona ao ministério, como Jesus mesmo declarou. Quem tem posto a mão no arado, o que, meus irmãos? Não pode o quê? Olhar para trás. Ou seja, tem que seguir em frente. Tem que ter coragem, né? O que podemos perceber no livro todo? Olha quantas coisas bacanas, né? Primeiro, no livro de Jeremias, do capítulo 1 até aproximadamente o 39, o livro fala de Jerusalém, de Judá, antes da sua queda final. Então são as profecias, os comentários, as histórias que preparam o ambiente para o momento da queda final. No capítulo 1, o livro fala da missão do profeta, do seu chamado. Do capítulo 2 ao 20, o texto vai mostrar que todo o discurso dele profético, inspirado, só teve oposição, não teve apoio de ninguém. Do capítulo 21 ao 39, profecias específicas para reis e pessoas para quem Deus tinha uma palavra objetiva, assertiva. Do capítulo 40 ao 42, uma palavra de Jeremias aos judeus que ficaram no meio da invasão. Depois do capítulo 43 ao 44, uma palavra de Jeremias aos judeus que foram para o Egito. Do capítulo 45 ao 51, Jeremias fala aos povos gentios, inclusive aos invasores de Israel. E no capítulo 52, finalmente, Judá é levado cativo, cego, humilhado, com a cidade saqueada, o templo queimado, um caos, mas a palavra de Deus se cumpriu até a última vírgula. Como Jesus fala em Apocalipse, né? Eu digo a vocês que nenhuma das palavras desse livro deixará de se cumprir. Todas se cumprirão, uma por uma. A mesma coisa que Hulda, a profetisa, disse para Josias: diga ao rei que todas as palavras da lei, todas, uma por uma, se cumprirão. Viu? Então funciona a frase, né? Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Amém, meus irmãos? Muito bem, depois eu mostro para você aqui, Beth. Agora, qual é o pensamento central do ministério de Jeremias? Qual é o pensamento central? Castigarei e restaurarei. O pensamento central da obra, do ministério dele é: Deus castiga, mas restaura, porque ele não é o inimigo quer destruir e Deus quer consertar. Amém, meus irmãos? Ele castiga, mas traz a correção. Ele derruba, mas edifica. Ele desconstrói, mas coloca no lugar. É o que a gente sempre diz na área de educação, né? Você pode até moer o cérebro do aluno, não tem problema, mas você tem que colocar alguma coisa no lugar. Você pode derrubar todos os valores da pessoa, mas você tem que colocar valores novos. O que não pode é derrubar e não colocar nada no lugar. Mas Deus, ele derruba e levanta. Ele corrige e restaura. Faz parte do seu trabalho. É o seu trabalho fazer assim. E essa é a mensagem central do livro. Olha que mensagem bonita também. Embora haja falhas por causa do pecado, haverá um triunfo final por causa do grande amor de Deus. Ou seja, no final, o amor de Deus prevalecerá. Como disse o apóstolo Paulo em Coríntios 13. No final, o que sobra? A esperança, a fé e o amor. Mas dessas três, só uma vai ficar de pé: o amor. O amor de Deus vai prevalecer sobre todo esse mal que está sendo acometido por causa do pecado. Então isso é muito legal no texto. Assim, toda mensagem de juízo vem com uma mensagem de esperança. Ok? Você vai corrigir seu filho em casa? Pode até corrigir. É lícito, é direito, mas corrija com esperança. Ó, vou fazer isso, vai acontecer aquilo, tal, mas se você andar certo, cumprir tudo, lá no final daqui, a 250 dias,
você pode comer sorvete outra vez. Você tem que dar esperança pro cara, pô. Nunca mais você, nunca mais não, cara. Nunca mais não pode existir entre nós. Porque o nosso Deus é misericordioso, você concorda? Não há nenhum pecado entre nós que não possa ser restaurado. Não há castigo que não possa ser resolvido. Então tem que dar esperança. Sempre há uma esperança. Ainda que a esperança venha cheia de normas, indicações, deveres de casa, mas tem que ter uma esperança. Se você cumprir tudo, no final você sai. Eu já contei aqui um caso de um brasileiro, eu vi no Fantástico. Eu nem vejo muito Fantástico, mas vi nesse dia o Fantástico. O caso do brasileiro que foi condenado à morte. Agora eu não lembro se foi nos Estados Unidos ou no Japão. Foi condenado à morte. Aí ele entrou com uma ação, com advogado, lutando para trocar a pena, porque ele não queria ser morto. Aí trocaram a pena dele por prisão perpétua. Conseguiu. Aí o repórter foi lá e entrevistou ele. Já contei isso aqui. E aí, como é que você está? Ele falou assim, eu estou destruído. Eu preferia ter morrido. Se arrependimento matasse, eu preferia ter morrido. Era melhor ter morrido na cadeira elétrica com injeção letal do que ficar aqui nesse cubículo sabendo que nunca mais eu vou sair. Aí a reportagem mostra toda a angústia da falta de esperança. E eu me lembro que quando eu contei essa história, eu também falei dos refugiados que saem daqueles países destruídos pelo terrorismo, enlouquecidos, com crianças de colo, e atravessam o oceano em barcos de plástico, de borracha, encarando aquele mar. Por quê? É melhor encarar o mar tendo a possibilidade, ainda que remota, de escapar, do que ficar esperando para morrer. E a gente vê aquilo na televisão, naquelas cenas terríveis, um bebezinho lá de meses, de 1 ano, morto na praia, que os pais morreram no mar, mas morreram tentando. Porque morrer tentando é um sinal de esperança. Vamos tentar. Agora, se não tem esperança nenhuma, acabou o desejo de viver. Então, toda a mensagem bíblica, meus irmãos, ainda que seja dura, ainda que seja para correção, ela deve sempre trazer esperança. Sempre trazer esperança. Voltando a esse assunto do país, né? Foi ontem? Ou ontem de ontem? Acho que foi ontem de ontem que o governo anunciou lá o negócio do PIB. Vocês viram? Acompanharam? A recessão. Acompanharam, não? Só eu que assisto esses negócios. O governo mostrou lá que o Brasil está na pior recessão desde a criação do mundo, desde o Éden. O Brasil está na pior recessão do universo, antes do mundo ser criado. Nunca houve uma recessão como essa. Aí o cara que estava lá, o economista, ele falou assim, vou dizer para vocês, os últimos 12 anos, joga fora, não serviu para nada. Se viessem 250 presidentes espetaculares, dedicados, daqui a 150 anos, pode ser que aconteça. Aí a jornalista do Bom Dia Brasil, no dia seguinte, esse meu, foi ontem de ontem. Aí ontem foi o dia da mulher, ela ali, o cara falando assim, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto. Porque é um assunto que acaba com a sua esperança, cara. Não tem aposentadoria, não tem FGTS, não tem nada. Perdemos a Copa do Mundo, não tem legado olímpico, acabou o cafezinho. Vai ficando todo mundo louco, desesperado. Então nós precisamos de uma mensagem de esperança, como a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina em Apocalipse, o que está escrito lá? Que no final, meu irmão, aconteça o que acontecer, no frigir dos ovos, no final, Jesus vencerá. A Bíblia encerra com uma mensagem de esperança. Não importa de onde você vem. Mas eu vim não sei de onde. Não importa de onde você vem. João viu, eu vi. De todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. No final, eles estarão lá e Jesus vencerá. É uma palavra de esperança. Então, toda a mensagem bíblica, ela é de esperança, ainda que seja dura. Não confunda esperança com triunfalismo. Né? Falar só de vitória, como tem aquele clichê evangélico, né? Comigo é só vitória. Não é verdade, nem sempre é só vitória. Ai, meu Deus do céu.
Vamos ler esse texto, Jeremias 26, 12 e 13. Quem achou pode ler. Jeremias falou a todos os chefes e a todo o povo. O Senhor enviou-me para profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que eu fiz. Agora endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que falou contra vós. Viu? No versículo 12, é a ira em plenitude. No versículo 13, há uma possibilidade de melhoria, mas depende do seu movimento aí. Versículo 12 ele diz: o Senhor enviou-me para profetizar contra esta casa. É Deus que vai causar o mal. No versículo 13, mas ele está esperando para ver se você se arrepende. Porque ele desiste. Legal, né? Sempre tem uma palavra de esperança. Sempre tem uma palavra de esperança. Uma palavra de restauração, de conforto, de renovação. Sempre tem. A ira é grande, mas o amor vai até o fim. Beleza? Bom, lembrando dos nossos outros encontros, né? O juízo é prova de fidelidade. Por que é prova de fidelidade? Porque Deus é fiel a quê, meus irmãos? Ele é fiel à sua palavra. Ele disse, ele cumpre. O juízo é prova de fidelidade. Não é isso que a Super Nani ensina para os pais? Ó, você falou que ia fazer, agora faz. Senão você cai em descrédito, não é assim que ela ensina? Você falou que ia jogar a chupeta fora, agora joga. Senão da próxima vez ele vai esfregar a chupeta na sua cara. Viu? Às vezes o que parece amor, não é, é fraqueza. Parece amor, tem cara de amor, mas é fraqueza. Se tem uma coisa que Deus não é, é fraco. Ele se faz de fraco, por causa da sua humildade. Mas de fraco ele não tem nada. Ele disse vai se cumprir. Como ele vai cumprir, então vem o juízo. O juízo é prova da fidelidade de Deus. Então no seminário o que a gente ensina para o aluno? Quando você vai pregar o evangelho, falar de Jesus, o que você tem que dizer? Olha, Jesus quer te salvar da ira vindoura. A ira vindoura traz a condenação. Os homens serão condenados. Quem não crer, quem não nascer de novo, quem não conhecer a Jesus, será condenado. E a condenação prevê que vai ter inferno, cara, vai ter juízo. Aí os alunos falam assim, mas se eu pregar essa palavra, isso é uma frase comum no seminário, se eu disser isso, as pessoas não vão querer ouvir a mensagem. Aí essa declaração me faz lembrar a pescaria de Jesus. Jesus fala assim, joguem a rede. Ele não diz assim, joga o anzol, né? Porque se eu dissesse para o Tiago assim, Tiago, joga o anzol, aí o Tiago, que é um cara extremamente, né, técnico, detalhista, ele me perguntasse assim, tá, mas qual é o peixe? Porque cada peixe pede uma isca, não é isso? Mas se eu disser, joga o anzol, mas qual anzol? Depende do anzol, depende do peixe. Dependendo do peixe, depende da isca. Mas Jesus não disse assim, jogue a rede. Vamos comparar aqui de uma forma bem tosca, né? Bem simplória, a rede com a mensagem. Joga a rede, meu irmão. Tu não sabe nem para onde joga. Para onde eu jogo? Joga para lá. Mas lá não tem peixe, não pode jogar. Você joga a rede sob, debaixo, né? Conduzido, direcionado por Jesus. Onde eu jogo a rede? Joga ali. Aí você joga. Mas não tem, não, pode jogar. Porque debaixo da autoridade de Jesus, a rede cai onde você não queria jogar, e quando cai, o peixe pula dentro da rede. E não pulou por causa da habilidade do pescador, porque ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Nem foi por causa da isca, porque ele não está usando anzol. Ele jogou a rede caiu onde tinha que cair, e o peixe foi porque Deus atraiu. Não importa se a mensagem é esquisita, dura, muitas vezes nos afeta. A mensagem não é nossa, meus irmãos, a mensagem é de Deus. E se a mensagem é de Deus,
ela achará o seu resultado, como está escrito no livro de Isaías: a minha palavra nunca voltará para mim vazia. Pelo contrário, se ela sai, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Então, quando você for falar de Jesus para alguém, na sua família, no seu trabalho, cuidado para não transformar a mensagem numa mensagem falsa, a mensagem adaptada, né? Não, Jesus te ama, Ele quer te ajudar. Não é isso não, assim, Jesus morreu na cruz para te livrar da ira vindoura, porque o bicho vai pegar. Eis que vejo nuvens negras se aproximando, e é de lá que Deus quer te livrar. Nossa, mas vocês crentes são terríveis. Não, nós crentes não, a Bíblia está dizendo, o bicho vai pegar, mas você pode se safar pelo poder do sangue de Jesus. Mensagem esquisita, né? Mas ela é eficaz, porque é Jesus que manda: jogue a rede, e ela cai, pega o peixe. E a Bíblia diz que os discípulos tentaram puxar o peixe, e quase que o peixe puxa o barco, igual Procurando Nemo. Não é isso? Não pare de nadar, não pare de nadar. Continue a nadar, continue a nadar. Ok? Beleza? Pois não, meu irmão. Ó, o Francisco está falando isso. É verdade, que os evangelistas cometem esse erro, fazem uma teologia particular, tentando adequar, né? E eu diria que nós também. Às vezes essa coisa da estratégia, né? Ó, nós precisamos de uma estratégia para alcançar os jovens, precisamos de uma estratégia para alcançar as mulheres, e às vezes a ideia está até correta. A gente precisa de um plano. Mas às vezes o plano vira a coisa mais importante. O plano fica mais importante do que a mensagem. Né? Aí o que a gente está fazendo? Está pescando com isca. Não, o cara só vem se eu der uma isca certa. Então eu vou mudar a minha liturgia, eu vou pintar a igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para eu atrair aquele camarada lá. Então, a estratégia está correta, desde que ela não se torne o principal. O principal não é a estratégia, o principal é a mensagem. Eu posso até fazer o que eu tenho que fazer, desde que no final eu pregue a mensagem. E a mensagem é simples. É estreito e apertado o caminho que conduz para a salvação. Largo e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Quem não nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, não pode ver o reino dos céus. Então tem que nascer de novo, cara. Tem que nascer de novo. Então toda estratégia que é boa, ela tem um limite. O limite bate na mensagem, que precisa ser pregada. Ela precisa ser pregada. Né? Os irmãos às vezes apostam nas estratégias. Nós precisamos da estratégia, senão as pessoas não virão mais. Ora, meus irmãos, nós estamos em 2017, o cristianismo tem 2000 anos, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha mídia, as culturas mudaram, as línguas mudaram, tudo mudou, a civilização mudou e o evangelho continua sendo pregado e Jesus continua sendo glorificado. É igual a questão dos cultos, por exemplo, né? Cultos todos os dias, mas na antiguidade você tinha um culto por semana, um culto a cada 3 semanas, um culto por mês, um tempão. Hoje nós temos 350 Bíblias, Bíblia do ministro, Bíblia do pai, Bíblia da mãe, Bíblia da mulher que ora, que é uma das que mais me impressiona. Tem Bíblia de todos os tipos. Na antiguidade você não tinha Bíblia na mão de ninguém, até a Reforma Protestante, não tinha nem acesso. Mas nada disso impediu a ação poderosa do Espírito Santo. Então, às vezes, nós apostamos na estratégia, na mídia, no poder financeiro, na capacidade, e esquecemos que a obra é de Deus e quem faz a obra é Deus. E faz como tem que fazer.
Então é muito bom que a gente tenha um monte de Bíblia na mão, mas assim, se o cara não leu a Bíblia, e se a Bíblia não entrou dentro dele, ele não nasceu de novo, pode ter 300 Bíblias na estante. Os alunos sempre me perguntam, professor, qual é a Bíblia que o senhor acha melhor? E a resposta é sempre a mesma, aquela que você lê. Você está lendo? Se ela é azul, se ela é colorida, se ela é cronológica, se ela é calvinista, pentecostal, se ela é inglês grego, se ela é trilíngue, quadrilíngue, nossa, se ela é um monograma, se ela está no seu celular ou está presa na parede, tanto faz, você vai ler. Tem que ler, cara, diariamente, porque é essa leitura que faz com que a palavra entre no coração. Ok, meus irmãos? A partir do nosso próximo encontro, nós vamos sair caminhando de Jerusalém até a Babilônia. Beleza? Esse é um caminho devagar, né? Nós vamos para lá. E quando chegarmos na Babilônia, nós nos encontraremos com o nosso irmão Daniel. Então você se prepare. Se prepare para adrenalina, aventuras eletrizantes, né? Vamos entrar com ele na fornalha. Vamos encarar o leão. Vamos ser acusados e condenados à morte. E depois vamos ter também umas visões, né? Os irmãos que são pentecostais gostam dessas visões. Nós vamos ver também um monte de coisa, né? Será que Daniel viu o Fluminense campeão? Será que Daniel traduzirá o Mene, Mene, Tekel como fora Temer? Só estudando para a gente descobrir, né? De qualquer forma, vamos nos lembrar, o povo de Deus está indo para o cativeiro, mas Deus está indo junto com ele. Amém, meus irmãos? Não importa se estamos enfrentando momentos difíceis na nossa vida, muitas vezes momentos difíceis causados pela nossa própria fraqueza. Muitos dos nossos momentos de dificuldade são cativeiros que nós criamos para nós mesmos, por causa dos nossos pecados. Mas ainda que seja dessa forma, o final disso tudo é sempre o amor. O amor de Deus prevalecerá. E a gente vai para o buraco e Deus vai conosco até lá. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos guardar, vai nos ajudar. Lembre-se sempre disso, mensagens duras, mas mensagens de esperança. Eu fico acompanhando pelo Facebook os crentes clamando por destruição, né? Está vindo um maremoto, as praias serão inundadas, terremotos, os crentes vibrando com destruição, ataques, explosões, incêndios. Mas nós que somos servos do Senhor, precisamos ter empatia, não é? Empatia com o povo, com as pessoas. Nós não queremos a destruição. O nosso Deus é benigno. A destruição é inevitável, mas se houver arrependimento, também haverá misericórdia. Não queremos a morte de ninguém, a destruição de ninguém. Não temos uma mensagem destruidora. Não somos os arautos da destruição. Somos servos de Deus. E como ensina aquela música bem antiga, né? Aonde Deus está, o mal tem que sair. A começar da nossa mente, né? A começar do nosso coração. Então eu queria orar com os irmãos para nós encerrarmos. Senhor, nós te damos graças pela mensagem poderosa da Tua Palavra. A Tua Palavra nos mostra que obreiros, servos precisam ter empatia com o Teu povo. A Palavra nos mostra que o Senhor é quem levanta a pessoa certa para os momentos mais difíceis. A Palavra nos mostra que o Senhor tem sempre intenções de bem, sempre pensamentos altos. O Senhor sempre quer nos abençoar, até quando vem com juízo e correção. O teu juízo e a tua correção vem de baixo, sustentado, cercado pelo poder do teu amor. E nós amamos a tua palavra por isso, Senhor, porque ela revela a nossa fraqueza, mas ela também aponta para a esperança. Ela nos ensina que aconteça o que acontecer, ainda que a gente falhe e erre, no final o teu amor prevalecerá. E nós queremos estar aqui nessa noite debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Enche o nosso coração com esse amor, com essa presença redentora, com essa esperança bendita. Tira dos nossos lábios, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, todo esse sentimento de destruição,
Coloca dentro de nós, Senhor, um amor glorioso que vem do Senhor, para que todo o nosso proceder possa espalhar vida por onde quer que a gente vá. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por esse dia e louvamos o teu nome, louvamos a tua presença e a tua palavra. Leva-nos em paz debaixo da tua graça abundante, no teu nome, Jesus. Amém.